Então, gente, a primeira coisa, né, um erro mais comum que a gente faz é não arrumar. E literalmente é arrumar os imóveis, tá? Então, ninguém gosta de ver fotografia de um espaço bagunçado, de um espaço sujo, sabe, de muita coisa entulhada, poluído, e não necessariamente é que aquilo seja ruim, mas é o dia a dia nosso. A gente senta na minha cozinha agora, provavelmente vai ter, né, alguma louça ali em cima da pia no escorredor. A gente vai ter potinhos de mantimentos de uma forma que seja fácil para a gente pegar no dia a dia. Mas quando a gente está vendendo, a gente precisa deixar isso guardado. Em cima da bancada tem que estar livre, a gente tem que preparar ela de uma forma que conecte com esse lado emocional intencionalmente. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer fotografias, principalmente para homestaging, e um primeiro erro que eu vejo é a questão da arrumação, tá? E no checklist que eu vou deixar aqui para vocês, a gente vai falar sobre isso e como você pode orientar esse cliente. A arrumação, ela é bem... Acontece muito em imóveis com morador. Nos imóveis que estão sem morador, que estão vazios, às vezes acontece também. Por exemplo, eu tô aqui no litoral, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu tô aqui no litoral. E eu percebo que aqui tem muita coisa, mas no sentido de que, as pessoas pegaram os móveis que já não usava mais na casa que tinham na cidade e vem traz para o litoral. Então você vai ver, tem um quarto, tem muita cama, muito colchão, a sala tem, sabe, móveis de todos os estilos, assim. Tem um sofá de palha, aí tem uma cadeira mais moderna, aí tem outra coisa de alumínio. E aí é meio bagunçado, meio entulhado assim de coisas, porque tudo que sobra na casa principal, eles trazem muitas vezes aqui pro litoral. Então, imóvel que tá vazio, né, sem morador, muitas vezes ele tem esses móveis antigos que a pessoa não quis dar e que a imóvel tá vazio, faz meio que um depósito. Então, a gente precisa, sim, organizar esses espaços. Então, o primeiro erro é a parte de organização, tá? Essa parte de arrumação. A iluminação, outro item que peca muito, tá? Para as fotos realmente ficarem bonitas e atrativas, a gente precisa ter uma iluminação adequada. Então, se você não tem uma fotografia profissional, onde esse profissional com a câmera, uma câmera mais moderna, mais própria, ele consegue fazer esse balanço de iluminação. Se as pessoas tiram foto do celular, muitas vezes tiram foto contra a luz, o ambiente está um pouco mais escuro, elas não conseguem regular isso no celular. Então, ter uma boa iluminação, tanto natural quanto artificial, é muito importante. E aí o que eu vejo muito são fotos escuras. E aí a foto escura e uma foto, sabe, meio embaçada, assim, ela dá uma sensação, às vezes, de sujo, sabe, de estar sujo, às vezes não tá, mas passa essa sensação, sabe, de estar menor, de ser um ambiente escuro, depressivo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a iluminação na hora de fazer fotos. Outra coisa que acontece muito são fotos na vertical, tá? Então a gente tira normalmente as fotos na horizontal, que vão para os portais imobiliários, e a gente tira algumas fotos na vertical. Principalmente banheiro com espaço pequeno, tira-se foto na vertical. Mas quando a gente vai olhar no portal, é na horizontal. Então você perde um pouquinho do contexto, do nexo, quando você tira essa foto na vertical. O que eu, Chay, recomendo? Fazer os dois tipos de foto de todos os ambientes, porque você pode postar em outras redes sociais, como, por exemplo, no Instagram, no Facebook. Então, se você tira fotos horizontais, legal, você sobe isso no portal imobiliário, nas suas apresentações. Se você quer utilizar essa foto em outras redes sociais, como no Instagram, aí você consegue fazer isso através dessas fotos verticais. Então, é legal ter os dois. Porém, a gente precisa ter a consciência de que as fotos que vai para o portal, a sua grande maioria tem que ser na horizontal. Gente, eu já peguei foto de cabeça para baixo, vocês não têm ideia.
Falei, gente, deve ter dado mais trabalho para a pessoa inverter essa foto do que, né, deixá-la normal. E já peguei essas fotos que são na vertical, que a pessoa inclinou para ficar horizontal. Então a foto, sabe, fica deitada assim, é muito ruim. Precisa tomar cuidado com a experiência, essa experiência das pessoas. Outra coisa que eu vejo que é muito comum é a questão do foco e a questão do zoom, tá? As pessoas, a grande maioria, tá? Não. Gente, eu vou falar o seguinte: fotografia é uma profissão, as pessoas estudam algum tempo para ser fotógrafos, e os melhores fotógrafos estudam muitos anos e testam, fazem muita experiência, praticam, têm equipamentos caríssimos. E aí, o que aconteceu, tá? A gente pegou essa profissão de fotógrafo e simplesmente atirou para os corretores, tá? Eu não posso afirmar 100%, mas eu acredito que o corretor, quando ele vai se formar e para ser corretor imobiliário, não tem uma aula específica de fotografia, tá? E fotografia profissional. E então você precisa entender que o corretor ele vai ajudar na venda do imóvel, na parte de documentação, na parte burocrática. E parece que ele virou obrigação, parece não, virou obrigação dele ser fotógrafo, e ele não é um fotógrafo. Ele pode sim se especializar, estudar, perfeito, eu acho isso super válido e essas informações que eu estou trazendo aqui, mas ele não é especialista em fotografia, tá? Então, entender um pouquinho dessa dinâmica do foco, do zoom, da parte de iluminação, da angulação, é realmente importante para a gente ter uma melhor apresentação ali do imóvel. Então, não queiram fazer fotos rapidinho. Ah, não, vai rapidinho. Ah, o proprietário manda as fotos para mim. Gente, não faça isso. É um imóvel que vai para a vitrine e as pessoas vão ver através da fotografia. Você tem que fazer uma foto legal daquele imóvel. Então, não permita que o cliente mande a foto, a não ser que ele tenha contratado um profissional ou que ele seja fotógrafo, tá? Converse com o seu cliente, explique a importância da fotografia, a importância do homestaging para aquele imóvel. E eu vejo muitas fotos nos portais que a pessoa tira, sabe, bem de pertinho do móvel, e aí você não entende, por onde que eu entro nessa sala? Por onde que eu entro nessa cozinha? Como é que é essa disposição? Porque é tão pertinho, assim, das coisas que a pessoa tira, e você não consegue entender. Então, esse é um erro bem comum, bem frequente dos portais. Pessoal, tá fazendo sentido esses erros que eu tô trazendo aqui para vocês? E o nosso quinto erro é a questão da lente angular, tá? E aí, a lente angular são dois fatores. Um é, ou você usa em excesso, e aí aquele ambiente que tem um tamanho X, ele parece, tipo, 2 vezes maior, e aí você olha que chega no imóvel, você tem uma sensação negativa. Nossa, eu achei que era maior e o imóvel é menor. E quando você não usa a lente angular, e o imóvel parece menor do que ele realmente é, e as pessoas já, vendo na internet, já descartam visitar aquele imóvel porque acham que ele é muito pequeno. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois pontos que são importantes, tá? De usar a lente angular com cuidado para que ele consiga representar o imóvel de forma real e não parecer muito maior do que ele realmente é, ou não usar a lente angular e o imóvel parecer muito menor, porque já é descartado já na rede social ali, no portal. E eu sei porque eu já passei por isso, eu já fui visitar um imóvel e que eu tinha gostado para alugar. A hora que eu cheguei, o corretor abriu a porta, eu falei, ué, cadê o resto da sala? Tipo, eu tinha visto as fotos na internet e parecia muito maior, né? Eu tinha um sofá grande, uma mesa. Eu falei, não vai caber as coisas que eu tenho aqui dentro, ó. E eu fiquei ali bem chateada porque eu perdi meu tempo de visitar um imóvel, fiquei frustrada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da questão de utilizar lentes para a gente conseguir transmitir o que é o real do imóvel. Né, eu falei que são 9 erros que a gente comete ao tirar fotografias para venda de imóveis, se a gente quiser vender mais rápido o imóvel. O sexto, tá? São as fotos dos detalhes. Ó, tá vendo essa imagem aqui? A pessoa tirou basicamente do armário.
E assim, isso não gera nenhuma conexão. Você fala, ah, ok, tem um armário ali, tá? Mas olha essa segunda foto aqui com, deixa eu ver se tá, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto, acho que agora fica melhor, tá? Deixa eu voltar aqui, tá? Então, assim, você vai tirar fotos do imóvel, você precisa ter atenção do que você quer mostrar. Essa foto, ela mostra muito mais que tem um armário ali no fundo, que é um espaço amplo, do que essa. E aí você pode fazer fotos de detalhes, como, por exemplo, dessa detalhe da bandeja em cima da cama, dos detalhes da almofada, da mesinha lateral, que são coisas, sabe, que tem mais graça, que tem mais charme, do que simplesmente aquela coisa chapada ali do armário. Então, precisa entender essa lógica do que realmente faz sentido fotografar para a gente não desperdiçar o tempo da pessoa em vão. Tá? O outro ponto aqui importante é não tirar fotos de todos os ambientes. É um erro. Você precisa fotografar todos os ambientes para mostrar o que tem naquele imóvel. Às vezes, esqueci da varanda, esqueci de um banheiro, esqueci da despensa. Então, é importante que a gente tire foto de todos os ambientes. E ao tirar as fotos de ambientes, a gente consiga mostrar a dinâmica de circulação daquele imóvel, que já entra para o nosso oitavo item, que é a questão do ângulo, tá? Você precisa, quando fazer as fotos, olhar os ângulos que você está tirando a foto para que as pessoas compreendam o ambiente, compreendam como é que você chega e sai daquele ambiente. E também a questão de não deixar a foto muito torta. O que eu mais vejo, eu olho, parece, sabe que o imóvel, a casa lá, o apartamento, a casa, o ambiente, ele tá inclinado assim, parece que tá caindo. Não sei se vocês já foram andar de navio, e aí quando você tá andando de navio, tem hora que ele dá umas balançadas, sabe? Toda vez que eu vejo essas fotos que são bem tortas, assim, eu lembro da viagem de navio que eu fiz. E eu falei, não, é exatamente igual, sabe? Parece que tá inclinado, que essas coisas vão começar a cair, assim, pro lado. Então, toma cuidado com o ângulo da fotografia para deixar as laterais retas e não parecer que está tão inclinado assim. E também o ângulo que você vai tirar para conseguir mostrar melhor o imóvel, tá? E nosso último erro da fotografia que a gente comete é fazer fotografias e pegar as pessoas e os animais. Eu sei que às vezes é difícil, mas é aquilo que eu falei, tem que ter um checklist. Você tem que orientar esse seu cliente. E quando você for fazer as fotos, gente, não faça fotos que você pegue a pessoa, principalmente reflexo de espelho, que que eu vejo de anúncio imobiliário, onde a pessoa onde a pessoa, você vê a pessoa refletida no espelho, tem muitos, tá? E também quando você às vezes, sabe, tá tirando foto, a pessoa passa ali, crianças, animais. Então, quando for fazer a foto, converse com o cliente para que ele não esteja nos ambientes